Olá, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho. O material que a gente tem na mão hoje é, bem denso. É um guia de estudos sobre demências para residência médica. Exato. E a missão que nosso ouvinte nos deu foi clara: destrinchar isso aqui e tirar o que é ouro para as provas sem enrolação. Sabe, imagina que chega no seu consultório um paciente de 70 anos. A família traz e a queixa é: ele anda muito esquecido. Essa é a porta de entrada clássica. Exato. E é uma porta para um universo diagnóstico que é, nossa, super complexo e cheio de armadilhas. Sem dúvida. E nosso objetivo hoje é usar este material como um mapa, sabe? Para não se perder nesse caminho. Vamos seguir os passos dessa investigação, desde a primeira suspeita até os diagnósticos mais raros. Perfeito. A chave para as provas e para a vida é organizar o raciocínio. E um ponto que esse material bate muito na tecla e que as bancas adoram é o começo de tudo. Antes de pensar em Alzheimer, a gente tem que pensar no que é reversível. Perfeito. Então vamos começar por essa porta de entrada. A família diz esquecimento, mas o termo técnico seria declínio cognitivo, né? O que exatamente a gente está tentando medir quando fala em cognição? É algo tão amplo. É verdade. Cognição é o conjunto de ferramentas mentais que a gente usa para interagir com o mundo. Memória, linguagem, a capacidade de planejar, de prestar atenção, tudo isso. Certo. O material define a síndrome demencial de uma forma muito precisa, que é o ponto de virada. É quando essa perda de ferramenta se torna tão significativa que a pessoa ela perde a independência. A independência. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto. Ela não consegue mais gerenciar o próprio dinheiro ou se perde no caminho de casa, por exemplo. Antes de definirmos a causa, a gente usa esse termo guarda-chuva. E para entender a causa, a gente precisa saber onde o problema está. O material já entra logo na neuroanatomia. O que é crucial saber sobre o hardware do cérebro para entender o software da demência? Ok. Essas áreas processam informações motoras e sensoriais brutas. As demências no início geralmente poupam isso. O problema está nas áreas de associação. As que conectam tudo. Exato. As áreas secundárias, terciárias, límbicas. Elas são a CPU, o processador central, que integra tudo, que dá sentido ao que você vê, que planeja o próximo clique, que conecta uma memória a uma emoção. É nessas áreas que a maioria das demências começa a causar estragos. Entendi. Então, o paciente com Alzheimer inicial consegue enxergar o rosto do filho, a área visual primária está ok, mas ele não consegue lembrar o nome dele. A área de associação, que conecta o rosto à memória, é que está falhando. É exatamente essa a lógica. E é por isso que os testes cognitivos focam nessas funções de associação. E aqui é onde o resumo fica bem prático. Ele lista várias funções, mas vamos focar no trio de ouro das provas: memória, linguagem e um conceito que sempre confunde um pouco, a hemnegligência. Começando pela memória, qual é o alvo principal? O alvo é a memória episódica. É a memória da sua biografia, dos eventos, dos fatos do dia a dia. É o filme da sua vida. O filme da vida, gostei. Quando um paciente começa a perguntar a mesma coisa várias vezes, ou esquece um recado que acabou de receber. É a memória episódica que está falhando. E a estrutura cerebral, que é a estrela desse processo e que precisa estar na ponta da língua para a prova, é o hipocampo. Hipocampo. É lá que o Alzheimer começa a sua destruição. Falando em linguagem, o material usa uma analogia que eu achei fantástica para diferenciar as afásias de Broca e Wernicke, a do francês e do alemão. É uma analogia perfeita, para nunca mais esquecer. Antes, só precisamos diferenciar a afasia de outras coisas. Disartria é problema no motor da fala, na articulação. Certo. Dislalia é a troca de letras, lá na infância. A afasia é um problema no software da linguagem, é um distúrbio adquirido. E aí entra a analogia. Manda. A afasia de Broca, de expressão, transforma o paciente num francês estereotipado. Ele entende tudo, mas na hora de responder fala pouco, com muito esforço, telegráfico. Entendi. E a de Wernicke? Já na afasia de Wernicke, de compreensão, ele vira um alemão. Fala fluentemente, sem parar, mas o discurso é uma salada de palavras sem sentido. E ele não compreende o que você diz. É um jargão incompreensível. Nossa, fica muito claro, assim.
E para fechar o trio, a heminegligência. O material traz um mnemônico, o DHE. Isso, heminegligência é uma falha de atenção a um lado do espaço. O paciente simplesmente ignora metade do mundo, geralmente o lado esquerdo. Ele come só a metade direita do prato, faz a barba só do lado direito. Que loucura! E isso acontece por uma lesão no hemisfério direito do cérebro. Já as afasias, como a gente viu, são tipicamente de lesões no hemisfério esquerdo. Daí o mnemônico, direita heminegligência, esquerda afasia. Uma dica de ouro para questões de localização. Ok, então temos as ferramentas. Como a gente aplica isso na prática? O material fala do mini mental, o famoso mini exame do estado mental. O mini mental tá para cognição assim como o termômetro tá para febre. Ele te diz se há um problema e te dá uma noção da gravidade, mas ele não te diz a causa. É um rastreio, então. Exatamente. É uma ferramenta de rastreio, ótima para acompanhar a evolução, mas ele sozinho não diagnostica demência. É crucial entender isso. Para um diagnóstico mais robusto, a gente usa testes mais complexos, como o MoCA e, fundamentalmente, escalas funcionais, tipo Pfeffer ou CDR, que avaliam o impacto real na vida do paciente. Certo. E isso me leva a um ponto que parece ser uma grande zona cinzenta, o comprometimento cognitivo leve, o CCL. É quando o termômetro apita, mas a pessoa ainda parece bem. Onde ele se encaixa? O que é fascinante no CCL é que ele é exatamente essa fronteira, é o estágio intermediário. Temos uma queixa cognitiva real, do paciente ou da família, e conseguimos comprovar essa falha nos testes. O mini mental pode estar um pouco baixo, por exemplo. Mas, e essa é a palavra-chave que define o CCL e o diferencia da demência, o paciente mantém sua independência funcional. de novo a independência. Sempre ela. Ele pode precisar de uma agenda para não esquecer os compromissos, mas ele ainda paga as contas, cozinha, dirige. A vida diária não está comprometida. Quase toda demência degenerativa, como o Alzheimer, passa por essa fase. É uma janela de oportunidade. Ok. Então o paciente atravessou essa fronteira. A independência foi perdida. Agora entramos no território das demências de fato. O material, claro, começa com a mais comum de todas, a doença de Alzheimer. Alzheimer é o gigante da área. 60% a 80% dos casos. O fator de risco número 1 é a idade. Isso todo mundo sabe. Mas aqui vem um ponto que o material destaca e que é fundamental. Fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, colesterol alto, também aumentam e muito o risco de Alzheimer. Espera um pouco, isso é interessante. A gente tende a pensar em Alzheimer como uma doença de proteínas ruins e a demência vascular como uma doença de encanamento entupido no cérebro. Mas se os fatores de risco são os mesmos, quer dizer que essa separação é mais artificial do que a gente imagina. Você pegou o ponto. A fronteira é muito mais porosa do que os livros antigos sugeriam. Um cérebro que sofre com má perfusão vascular parece ter menos reserva cognitiva para lidar com as agressões patológicas do Alzheimer. E falando nessas agressões, O resumo foca nos 2 vilões clássicos que precisam ser memorizados. O acúmulo de placas de peptídeo beta-amiloide fora dos neurônios certo, e a formação de emaranhados neurofibrilares de proteína tal hiperfosforilada dentro deles. O amiloide atrapalha a comunicação e a tal desestrutura e mata o neurônio por dentro. E como já falamos, tudo isso começa no hipocampo. o que explica perfeitamente o quadro clínico, né? Início insidioso, com a perda de memória episódica sendo o primeiro sintoma, o paciente repetitivo que guarda coisas e não acha, e o diagnóstico é clínico por exclusão. Mas a imagem ajuda, certo? O que a gente procura numa ressonância. A imagem ajuda a excluir outras causas, como tumores ou AVCs. Mas no caso do Alzheimer, o achado mais precoce e sugestivo é a atrofia hipocampal. Vê aqueles 2 hipocampos encolhidos, sabe? Especialmente de forma desproporcional ao resto do cérebro, é uma pista muito forte. E o tratamento? O tratamento, como o material aponta, é sintomático. Usamos os anticolinesterásicos, como donepezila e rivastigmina, para tentar melhorar a comunicação entre os neurônios que ainda restam, e a memantina, para as fases mais avançadas. Você mencionou que o controle da pressão e do diabetes ajuda a prevenir Alzheimer.
o que já é uma ponte perfeita para a próxima grande causa, onde esses fatores são os protagonistas. Tô falando da demência vascular, certo? Perfeitamente conectado. Na demência vascular, a perda de neurônios ocorre por isquemia, por falta de sangue. A marca registrada aqui e um diferencial clássico para a prova é a progressão em degraus. Degraus. Cor sim. O paciente está estável, tem um pequeno AVC e piora subitamente. Fica estável de novo por um tempo, tem outro evento e cai mais um degrau. É uma história clínica bem diferente da progressão lenta e linear do Alzheimer. E o padrão de déficits também muda, né? O material fala em um padrão mais subcortical. O que isso significa na prática? Significa que as áreas mais afetadas são as que ficam abaixo do córtex. Com isso, os problemas mais proeminentes são nas funções executivas, dificuldade de planejamento, lentidão de pensamento, apatia. E, diferente do Alzheimer, aqui é muito comum a gente encontrar sinais neurológicos focais desde o início. Uma fraqueza de um lado, alteração de equilíbrio e, muito caracteristicamente, incontinência urinária precoce. Certo. Agora vamos para 2 diagnósticos diferenciais muito importantes: a demência frontotemporal e a com corpus de Lewy. A frontotemporal, a DFT, parece ser a que mais engana, Mer, confundindo com quadros psiquiátricos. Totalmente. A DFT é a segunda causa de demência em pessoas com menos de 65 anos. A pista está no nome: atrofia seletiva dos lobos frontais e temporais. A forma mais comum é a variante comportamental. E aí a história é outra. Completamente. A memória pode estar ótima no começo. O problema é a personalidade. A família chega dizendo: doutor, meu marido era a pessoa mais contida do mundo e agora ele conta piadas inadequadas para estranhos. Ou, minha mãe, que era super doce, ficou fria e apática. É uma perda do filtro social, desinibição. Por isso, o mini-mental pode enganar no começo. E a demência com corpus de Levin, a DCL? Essa parece a mais complexa. O paciente flutua, tem alucinações super realistas e ainda sintomas de Parkinson. O que une tudo isso? Sua pergunta é excelente. O que une tudo é a patologia. Os corpos de Leves, que são acúmulos da proteína alfa-sinucleína, a mesma patologia da doença de Parkinson. Só que na DCL, esses corpos se espalham pelo córtex todo. Ah, entendi. Isso explica a tríade clássica. Primeiro, a demência com flutuações cognitivas. O estado mental do paciente pode variar drasticamente de uma hora para outra. Ele fica lúcido e depois confuso no mesmo dia? Exato. Segundo, as alucinações visuais complexas. Ele vê coisas bem formadas, pessoas, animais. E terceiro, o parkinsonismo. Rigidez e lentidão de movimentos. Mas se a patologia é a mesma do Parkinson, essa regra de 1 ano que o material cita para diferenciar parece um pouco arbitrária, não? É uma ótima provocação. A regra diz: se a demência começa antes ou até 1 ano depois dos sintomas motores, chamamos de DCL. Se a demência aparece bem depois, é demência da doença de Parkinson. É uma convenção, mas você tem razão, na biologia é um espectro. O mais importante clinicamente, e um alerta que pode salvar vidas, é a hipersensibilidade a antipsicóticos na DCL. Como assim? Dar um antipsicótico clássico para tratar as alucinações pode causar uma piora catastrófica do parkinsonismo, deixando o paciente rígido na cama. Uau! Então, depois de passar por todos esses quadros terríveis, o material dá uma virada e diz: calma. Antes de qualquer coisa, investigue o que é reversível. Isso é o mais importante, não é? Sem dúvida. A primeira conduta diante de uma síndrome demencial não é tratar, é investigar. Pedir a bateria de exames que o resumo lista: neuroimagem, exames de sangue completos, TSH, vitamina B12, sorologia para sífilis. O mnemônico do material, MNHTDB, ajuda a lembrar das principais causas. Ok, essa lista é fundamental. Mas, sendo realista, com um paciente idoso, é comum encontrar um TSH um pouco alterado ou uma B12 no limite. Qual é o desafio para não atribuir o quadro inteiro a um achado sutil e deixar passar um Alzheimer inicial? Esse é o pulo do gato do raciocínio clínico. Você precisa ter critério.
Uma deficiência grave de vitamina B12, por exemplo, que causa não só demência, mas também neuropatia, é uma causa clara. Você trata e o paciente melhora. Certo. Mas um valor limítrofe, você corrige, mas mantém a vigilância. A causa reversível mais clássica e dramática das provas, no entanto, é a hidrocefalia de pressão normal, a HPN. A famosa tríade de Hacking-Adams: marcha, incontinência e demência. Exato. E a ordem importa. O primeiro sintoma, o mais marcante, é a alteração da marcha. É uma marcha magnética. Os pés parecem grudados no chão. Depois vem a incontinência e, por fim, a demência. E como a gente confirma que é isso mesmo e que o tratamento vai funcionar? O material fala do TAP-teste. E aí entra o TAP-teste. É um teste diagnóstico e prognóstico. Você faz uma punção lombar no paciente e drena um volume grande de líquor, uns 40 a 50 ml. E o que acontece? O paciente que antes andava com os pés arrastados, 1 hora depois pode estar andando quase normalmente pelo corredor. A melhora é, às vezes, dramática. E é um forte preditor de que ele vai responder bem à cirurgia definitiva, que é a colocação de uma válvula. É uma das poucas demências que podemos, de fato, reverter. Para fechar nosso mergulho, o material aborda um cenário ainda mais assustador: as demências rapidamente progressivas. Aqui não falamos de anos, mas de meses ou semanas. O protótipo é a doença de Creutzfeldt-Jakob. Exato. Se a história é de um declínio cognitivo galopante, que leva um paciente da normalidade à demência grave em menos de 1 ano, temos que pensar na DCJaca. É uma doença priônica, uma encefalopatia espongiforme. Certo. O quadro é essa demência rápida, geralmente com ataxia cerebelar, desequilíbrio, e um sinal muito característico: mioclonias reflexas. Mioclonia seriam aqueles espasmos musculares súbitos? Isso. O paciente tem abalos musculares bruscos, em resposta a um estímulo, como um barulho ou um toque. É um sinal muito sugestivo. A ressonância e o líquor ajudam a confirmar. Infelizmente, o prognóstico é muito sombrio. Teto, foi um mergulho denso, mas muito esclarecedor. Se a gente fosse resumir os pontos de ouro para a prova: primeiro, a diferença funcional entre CCL e demência é o divisor de águas. Segundo, investigar sempre as causas reversíveis do MINHA-CDB. Com certeza. Terceiro, ter na cabeça as personalidades de cada demência: Alzheimer, memória, vascular, degraus, frontotemporal comportamento e Lewy flutuação, alucinação e parkinsonismo. E por último, a tríade da HPN e a resposta ao TAP-teste. Resumo perfeito. E fica a reflexão que conecta tudo isso. O material nos mostrou que a saúde vascular é fundamental não só para prevenir a demência vascular, mas também para diminuir o risco de Alzheimer. A linha que separa o envelhecimento degenerativo do vascular no cérebro é muito mais tênue do que imaginávamos. Isso levanta uma questão provocadora. Será que uma parte do que hoje aceitamos como declínio cognitivo normal do envelhecimento poderia, na verdade, ser uma doença vascular subclínica, passível de prevenção? Talvez o melhor remédio para a memória no futuro não seja um comprimido para o cérebro, mas sim cuidado rigoroso com o coração e as artérias durante toda a vida. Fica aí para a gente pensar.